Olá, tudo bem? Prazer, eu sou Vanessa Pascotti, sou proprietária do Que Charmosa Estúdio e Cursos e sou uma multiprofissional na área da beleza. Por que multiprofissional, Vanessa? Eu sou manicure e pedicure, eu sou podóloga, eu faço extensão de cílios, eu trabalho com designer de sobrancelha, micropigmentação, labial e de sobrancelhas, faço a depilação e ministro cursos. Então, eu sou uma multiprofissional atuante do mercado. Eu tenho o estúdio, eu trabalho no estúdio e estou aqui vindo passar a minha experiência profissional diária na área onde também eu ministrei curso durante quase 10 anos da minha vida numa instituição grande aqui no Brasil, na área da beleza. Então é com muito orgulho que eu vejo, né, as minhas alunas lá de antes que não conseguiam às vezes pegar um alicate e hoje são profissionais maravilhosas. Então essa experiência didática que eu venho passar aqui para vocês agora de forma virtual, onde nós consigamos, né, todos consigam aí estar de qualquer lugar, vendo, assistindo, fazendo, né? Então eu vou entrar com essa parte teórica e prática do dia a dia da área da beleza para que vocês conheçam ela, conheçam essa área, tirem suas dúvidas através aqui do meio digital. Então, qualquer dúvida, qualquer assunto que vocês achem que faltou aqui no conteúdo, deixem aí seus comentários para que eu consiga fazer outros e outros vídeos e esclarecer mais e mais assuntos dentro da área da beleza, certo? Fique comigo até o final, que nós teremos muitos conteúdos muito bacanas na área da beleza e fora também, né? Porque tudo está interligado. A área da beleza é para tudo e para todos. Vamos falar de unhas hoje? Nós vamos falar hoje sobre a respeito da área de manicure e pedicure, né? Uma profissão muito democrática, é uma profissão de fácil acesso, é uma profissão de poucos investimentos e retornos rápidos. Isso por quê? Porque todo mundo faz a unha, gente. Nem que for para ser lá no Dia das Mães ou no Natal. Alguém, em algum momento da vida, vai fazer unhas. Então, é uma área de fácil acesso, onde você consegue ter um retorno financeiro muito rápido, é claro, a depender do seu esforço, certo? Então, nós vamos falar hoje, a princípio, de por onde começar. Qual é o meu ramo de atuação? Vou começar por onde? Vou começar trabalhando em casa? Vou começar a atender em salão já? Como é que vai ser essa rotina? Então, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Nós vamos falar um pouco também a respeito de como que vai funcionar essa base estrutural para você dar início, né? Então, já falamos a respeito de materiais, né? Vamos falar a respeito de custo operacional, um pouquinho lá para frente. Então, nós vamos falar também a respeito de como que a gente vai começar levando esses materiais, né? Quando eu falo que ela é uma área democrática, porque você não precisa ter carro, você não precisa ter moto, você pode simplesmente colocar os seus materiais dentro de uma mochila, colocar nas costas, uma maletinha de esmalte nas mãos e ir atender, né? Então, eu gosto muito dessa área de unhas em função disso, porque ela é fácil e prática de se entrar, né? De adentrar na área da beleza. Vamos iniciar, né? Pelo quando começar a atender, nós vamos entrar aonde? Nós vamos começar ali no atendimento a domicílio, nós vamos começar com atendimento à nossa mãe, às nossas cunhadas, irmãs, primas, sobrinhas, enfim, nós vamos começar atendendo normalmente pessoas que estão ali ao nosso redor. Então, eu vou falar sobre os pós e os contras para vocês depois decidirem qual será o melhor caminho para vocês. O que eu acho de positivo quando a gente fala em atendimento a domicílio? É um atendimento fácil, né? Rápido, onde, como eu falei lá no início, com poucos recursos, né? Nós começamos a iniciar os atendimentos. É dinâmico, né? Você tá aqui, você pega, junta as suas coisas e vai na vizinha da pessoa que te indicou, já pega um ônibus, pega um Uber, já vai para outra,
é uma profissão muito dinâmica e flexível, né? Porque você também não precisa. Vanessa, hoje eu trabalho na área sei lá, sou na área administrativa e quero fazer um extra, eu quero fazer unha porque eu gosto, porque eu quero aumentar minha rentabilidade. Mas eu preciso largar minha profissão por causa disso? Não, gente. Eu, por muitos e muitos anos, eu trabalhei com unhas de forma aleatória, como uma renda extra, até se iniciar a minha profissão de base, que foi, né, quando eu adentrei essa profissão aos 18 anos. Então, não, você consegue tornar um extra. Então, você sai do trabalho às 5, opa, fiz um lanche, vou começar a atender às 6, 6:30, tô na casa da cliente. E aí vou atender uma, duas unhas ali, 2 pés e mãos, 9:30, 10 horas, já tô voltando pra casa, pra que amanhã eu vou trabalhar no meu serviço. Trabalho de segunda a sexta. Vanessa, eu não quero atender na semana, porque senão fica muito cansativo. Vou atender de sábado e domingo. Ótimo! Vou atender aos feriados. Ótimo, né? Então, eu gosto dessa área porque ela é dinâmica. Essa área é para pessoas que não têm preguiça. É para aquelas pessoas que trabalham de segunda a sexta, tá bom, não tá bom, nós queremos mais, né? Nós queremos crescer. Então a gente tem essa facilidade. Agora, tudo que tem um lado bom tem um lado ruim. O que eu apanhei muito no começo, lá quando eu iniciei, né? Que eu iniciei nessa área aos 13 anos de idade, né? Como eu já contei em vídeos anteriores. E lá, gente, há 20 e poucos anos atrás, não tinha estrutura nenhuma, né? Então você sentava ainda, né? Ainda hoje você senta, chega na casa da cliente, se você não está equipada, você atende na cadeira inadequada. Você tá lá, a pessoa tá lá no sofá, você tá super alta, né? Porque normalmente a cadeira, comparando ao sofá, ela é alta, então você fica ali toda torta. Ou você vai atender na mesa, normalmente a mesa é baixa ou alta demais, enfim, se você não tá amparada, você fica de forma improvisada. Vanessa, mas eu tô no começo, então beleza. Gente, no começo não tem problema nenhum, porque é como eu sempre falo, né? A gente tem que começar por onde? Do começo. E tá tudo bem a respeito disso. Até mesmo porque eu incentivo muito as minhas alunas ao quê? Primeiro você tem que começar, beleza, eu comecei o curso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se eu gosto. Se eu vou ter paciência para fazer unhas, né? Porque às vezes é o meu sonho, eu amo. Só que quando eu chego lá, que eu demoro 2 horas fazer uma mão, nossa, eu não vou ter paciência. Não gostei. Não gostei de sentir chulé. Não gostei daquele pé cascudo. Então, gente, tudo pode acontecer. Então, no começo, eu sempre indico, não saiam comprando tudo. Compre aos poucos, compre o mínimo, compre o que tá ali no custo-benefício, que lá na lista de material eu sou bem criteriosa e eu coloco lá, olha, esse daqui você pode comprar tal marca, você pode comprar mais baratinho, esse não. Opa, tem alguns que não dá para abrir mão de qualidade, mas outros ali o custo-benefício tá meio bacana. Então eu indico, olha, esse aqui é opcional, esse material. Então você pode comprar quando você quiser. Entende? Isso é para você economizar um pouquinho mais. Então, deixa para comprar depois. Então, na lista de material, eu gosto de fazer muito isso, de explicar o que é prioridade, o que não é prioridade, para você ter essa flexibilidade de investimento, certo? Então, ao iniciar um curso, eu sei que a gente começa super empolgada, mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Às vezes eu já vi pessoas que vai lá, compra de tudo e mais um pouco na área, e aí começa a fazer o curso, e aí vai e fala, meu Deus, não é isso que eu quero, ai Jesus, né? E aí a pessoa às vezes acaba continuando, porque algumas vezes é o marido que investiu, é a mãe que investiu, é uma tia que investiu. Então a pessoa fica sem graça de parar no meio do caminho e fala, gente, eu não gostei, entende? Então assim, começa aos poucos, certo? Mas é o que aí, beleza, você começou aos poucos, você tá atendendo lá os seus familiares ou pessoas próximas ali a você tá ganhando agilidade,
Opa, você tá tomando gosto pela coisa, você já começa a ficar, meu Deus, olhar uma coisa de unha, você já quer comprar tudo. Então, isso é um excelente sinal. Você já começa a chegar, não vê a hora de chegar o dia de atendimento, porque você gostou da área, você se identificou com a área. Agora vai ser o momento onde você vai precisar tomar uma decisão na sua vida. E qual que é a decisão? De investimento. E eu não estou falando de luxo, eu estou falando de necessidade. Então, lá na lista de material, eu coloquei algumas opções, onde quando você identificar como que vai ser a sua estratégia profissional, quando eu digo estratégia profissional, é no sentido de que eu vou trabalhar apenas com isso, ou em algum salão de beleza, eu vou montar um cantinho de atendimento na minha casa, eu vou trabalhar fora. Qual vai ser a minha estratégia? Então, quando você montar a sua estratégia, não, Vanessa, eu vou continuar lá no meu trabalho, vou começar realmente os atendimentos a domicílio, intensificar esses atendimentos. Show. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma cadeirinha. Eu mostro lá na lista de material uma cadeirinha que ela é dobrável, né? Onde você consegue levar facilmente numa sacola, numa mochila que é um pouquinho mais larga, você consegue levar. Você precisa da luminária. Lembra que lá no começo da lista de material eu coloquei como a luminária como opcional? Só que agora, quando você adentra realmente a área da beleza, realmente você está levando para o lado mais profissional da coisa, você vai precisar fazer esses investimentos. Você vai precisar de uma extensão, porque você vai chegar lá linda e maravilhosa com a sua luminária, e aí quando você vai ver não tem tomada. Então você vai ter que ter a extensão, porque vai ter que vir luz de algum lugar, né? Porque muitas das vezes, ainda mais você que atende, por exemplo, depois que saiu do trabalho, vai estar o quê? Vai estar de noite. Noite, normalmente não tem muita iluminação. As iluminações da casa, né, num geral, é uma luz para iluminar o cômodo inteiro. E nós precisamos de precisão, porque nós estamos aqui pertinho da cliente. Então não adianta nada uma luz que vem lá de 3, 4 metros. Não, eu preciso de uma luz aqui em cima de mim. Então você vai precisar desses itens. Você vai precisar, eu sou muito chata com relação ao suporte de pé. Mas o suporte de pé é um trambolho, né? Porque ele é pequeno, porque ele é fino, né? E tem o suportezinho do pé que a cliente coloca. E embaixo tem um tripézinho, né? Se for ver, ele não é grande, mas não é pequeno. Então, ele é o mais chatinho para você levar, porque aí você não tem onde muito colocar. Aquele tripé dele é um saco. Mas, gente, eu acho que para mim, nos atendimentos, não importa onde eu esteja, todos os salões que eu tive, que eu fui trabalhar e eu entrei lá, meu Deus do céu, eu não tinha, eu comprava e levava o meu suporte de pé. Porque eu acho inadmissível a gente ficar lá com aquele pé, a perna da cliente em cima. Não, mas Vanessa, minha cliente é magrinha. Não, gente, não é questão de magrinha, gorda, perna pesada, perna masculina, ou uma pessoa que é comprida e a perna é pesada. A questão não é essa. A questão, a altura que você tem que estar com a cliente, ó, se você for colocar a cliente, eu tô levantando as pontas dos meus pés, tá? Não dá pra vocês verem, mas eu estou levantando pra tentar deixar ela um pouco mais aqui em cima. Agora, imaginemos, eu vou colocar a ponta do meu pé. Olha isso aqui, ó. Olha pra onde eu vou. Entende? Eu vou fazer depois uma aula prática, né? Mostrando a parte de ergonomia corporal, tá bom? Mas só pra vocês entenderem, ó. Tô aqui sentada normal. Essa é uma postura adequada, certo? Ó, postura. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui do ladinho. Acho que talvez... Então tá, essa é uma, então até que aqui, ó, eu coloco porque eu não tô numa cadeira adequada, né? Essa é uma cadeira que ela tem uma curva, então eu coloco aqui. Então, fechou. Essa é uma postura mais adequada. Ó, tô com meus pés tá no chão, aí imaginemos que o pé da cliente, ó, peguei essa aqui. Ó, olha aqui como eu tenho que ficar. Olha isso daqui. Então, imagina você ficar nessa posição. Aí vai chegar uma hora que, ó, por mais que eu esteja reta aqui, vamos lá, tô reta ainda, ó, tô tentando ficar reta. Vou levantar um pouquinho aqui a minha perna.
meus pés, né, para poder melhorar um pouquinho a minha postura, mas mesmo assim, olha só a curvatura que eu estou fazendo. Entende? Imagina você fazer 2, 3, 4, 5 pés nessa posição. E vai chegar uma hora que você vai estar cansada. Você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai estar cansada. E não venha me falar que não vai não, porque vai, tá? Eu sempre fui muito chata com relação à postura, mas isso no final do dia, ali cansada, eu percebia que, ai meu Deus, deixa eu terminar logo, meu Deus, socorro. Então, quando eu percebi isso, eu sou muito chata. E eu trazia, eu comprava lá o meu suportezinho de pé. E aí depois virava uma briga no salão, porque quem experimentava, né, as manicures que experimentavam, não queria mais fazer sem. E o que acontece? Agora eu falei de mim como profissional e a minha qualidade, né, a minha postura ali na hora do atendimento. Agora imagina você como cliente. Alguém um dia na vida foi fazer unha em algum lugar, certo? Agora imagina você ficar ali 40 minutos, 1 hora, vamos colocar no começo que a gente fica 1h10, né? Fora do curso, né? No curso a gente demora 2 horas, né? Depois a gente vai aperfeiçoando e vai diminuindo. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas imagina você ter que ficar ali, gente, segurando a perna. Gente, isso é um saco. Porque a pessoa, normalmente as pessoas têm noção. Vanessa, tem gente sem noção. Tem. Sempre tem. Mas nós temos aquelas clientes que estão preocupadas em nos deixar confortável. Então, o que elas vão fazer? Ela vai tentar nos ajudar. E elas vão ficar o quê? Segurando a perna. Então, gente, imagina você que tá ali num momento que seria, né? Que deveria ser de descanso, ser de tranquilidade, ser aquele momento que você consegue se livrar de todo mundo, de marido, de filho, de trabalho. E aí você vai ali se cuidar. E você tem que ficar ali, ai meu Deus, 40 minutos, 1 hora segurando a perna. É um saco, tá? Então a cliente não relaxa, ela não consegue ter esse momento dela de aconchego, de acolhimento, de descanso. Então, eu sou a favor do tripé, do suportezinho de pé. Então, são alguns itens, né, como nós podemos aqui identificar, são alguns materiais que você vai precisar de, com o tempo, estar mais amparada para poder prestar um melhor atendimento para a sua cliente e sem deixar de manter a sua saúde, né, a sua praticidade, de você conseguir terminar um trabalho e estar ali tranquila e falar, nossa, tô de boa. Não tô com dor nas costas, manter ali. Uma coisa também que eu aderi quando eu tive que fazer alguns atendimentos também a domicílio, foi um suportezinho de mão. Porque o que acontece? Você coloca ali em cima da mesa, normalmente a pessoa vai fazer na mesa, né? E aí fica baixo. Ou a cliente fica meio que sem ter aonde colocar o braço. Então eu também aderi. E isso tudo, gente, eu tô falando, Vanessa, porque você tem carro? Tenho, porém, eu levo tudo dentro de uma mochila e uma maletinha. Então, assim, não é nada que você não... Porque aí, como eu vou, né, eu já mostrei na lista de material, o suportezinho de mão, ele é pequenininho, gente, ele é pequeno, né? Ele é nesse formatinho, como é que eu posso explicar? Né, no vídeo. Depois vocês voltam lá na área de material, na aula de material, e vocês relembrem para vocês entender o que eu tô falando. Então, ele é assim, ó. Então, ele você consegue colocar no fundo da bolsa e depois ir colocando os outros itens em cima. Então, ele é algo que não vai ocupar espaço, ele não pesa mais de 1 quilo, ele é leve. Então, são itens que você vai ter que aderir quando vocês falarem, olhar para o espelho e falar, caramba, agora eu vou ser uma profissional. Por mais que uma profissional que trabalhe de forma esporádica, de final de semana ou depois do trabalho, em feriado, tá? Mas aí você vai precisar mudar a sua estrutura de trabalho. Eu falei muito a respeito do atendimento a domicílio. Agora eu vou falar brevemente de quando você montar a sua estrutura. Eu não vou dar detalhes nesse momento, porque
eu vou fazer outro vídeo montando uma estrutura com o que você precisa para montar. Ah, Vanessa, eu vou montar ali no meu quarto, vou montar no cantinho da minha sala. Vou mostrar para vocês, né, o que é necessário, gente. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Só para vocês entenderem, né, que dá para vocês pegarem uma estrutura pequena e montar num cantinho da sua casa, para você começar a fazer atendimento. E agora eu vou falar um pouco, sair um pouco da parte nós trabalhando para nós, né, vamos dizer assim, para nós trabalharmos em salão. Como é que funciona, né? Eu, basicamente, maioria da minha vida profissional, eu trabalhei em salão de outras pessoas. E eu vou contar o meu processo no sentido de que eu achava um absurdo, gente, pagar comissão. Nossa, que comissão alta. Nossa, que isso. Nossa, que aquilo. Mas quando eu abri o meu, que foi lá na pandemia, em 2020, né? Hoje nós estamos em 2026, eu estou há 6 anos com o salão próprio. Quando eu abri o meu, eu falei, caracas, por isso que elas cobram uma comissão nesse X valor, nessa X porcentagem. Porque, gente, manter uma estrutura de salão não é fácil. Ainda mais quando a gente tá falando de um salão pequeno, vamos colocar aqui, sou eu que faço tudo. Sou eu que faço a limpeza do salão, eu que faço a compra do material, dos produtos de limpeza. Por exemplo, nós temos lá o cantinho do café, então lá nós temos uma bolachinha, nós temos o cappuccino sou eu que faço, eu gosto, porque até mesmo porque eu fiz valores, né, de cotação, de valores de cappuccino, então sai mais barato eu fazer o cappuccino. Aí eu vou lá, eu compro as coisas do cappuccino, eu faço as coisas do cappuccino, eu sirvo o cappuccino. Então, gente, sério, eu atendo o cliente, tanto agora, né, eu estou na rua, então atendo o cliente tanto pessoalmente, quanto pelo WhatsApp, quanto, enfim, né, então eu que atendo, eu que respondo, eu que vendo o serviço, eu que tenho que fazer a propaganda do meu salão. Gente, então assim, não é fácil, é muito difícil para você manter essa estrutura toda. Agora imaginemos um salão que paga aluguel, fornece esse serviço, né? Vamos colocar que eu trabalhei muito tempo num salão em shopping, né? Então lá, gente, a cliente sentava, tava tudo, você chegava para atender. É assim que funciona você ir num lugar, fazer atendimentos, né, num salão de beleza, né, em clínicas, enfim. Você chega apenas para atender. A sua cliente já está agendada, se sua cliente vai atrasar ou se você precisa fazer remanejamento, você não precisa fazer nada. Quem vai fazer é a recepcionista ou a dona do salão. Enfim, pagamento, você não vai precisar terminar sua cliente e levantar, ir lá receber ou fazer as contas dos procedimentos para poder receber. Não vai ter que correr atrás de troco, não vai ter que esperar a maquininha de cartão começar a funcionar, não vai ter que esperar, às vezes ali a cliente esqueceu a senha, você não vai ter que esperar. Gente, pensa que você vai chegar no salão e vai apenas atender. Aí, quando você é dona do seu negócio, você tem que fazer aquela estrutura acontecer. E quando a pessoa é dona do negócio, ela faz a estrutura acontecer e você chega apenas com a sua maletinha e vai atender sua cliente. Então, resumindo, eu achava um absurdo pagar a comissão. Quando era da minha época, era 50%, porém, a gente dividia a taxa de cartão, né? Então, se a cliente passava ali no crédito ou no débito, tem a taxa de cartão e era 50% e 50%. Aí, depois de um tempo, começaram-se a cobrar as toalhas, né? Eu acho que era R$ 1 a de mão e R$ 1,50 a de pé, algo desse tipo. E aí que eu fiquei louca, né? Falei, meu Deus, que absurdo, né? Só que quando você vai colocar na ponta do lápis as coisas, gente, se não for assim, o salão não sobrevive, né? Então, quando você entrar num salão, uma estrutura bacana, uma luminosidade, você vê salão cheio, salão movimentado, saiba que foram feitos muitos movimentos para aquilo acontecer, né? Então, você que
está começando agora, você que já está tentando, já está na área, você já entende isso. Mas eu tô falando para isso, para uma pessoa que não tem noção, que está entrando na área agora. E também, assim como eu lá atrás, achar um absurdo pagar 45, 40% de comissão pro salão, né? E às vezes você tem que levar o material todo. Então depende também do estilo que o salão trabalha. Eu, particularmente, eu prefiro pagar uma comissão maior e levar todo o meu material. Porque eu sou muito chata com as minhas coisas. Então, eu não gosto de material vagabundo. Mas, Vanessa, você compra o mais caro? Depende. Se for um esmalte, eu gosto de esmalte de qualidade. Uma base precisa ser, sei lá, uma colorante? Não, não precisa. Então, eu aprendi, como eu faço fiz, né, muitos testes, então eu já peguei o que é bom e o que é ruim. O que é bom e caro e o que é caro e não compensa você comprar. Então, eu já fiz essa comparação. Então, pra mim, Vanessa, particularmente, eu prefiro ir com todo o meu material. Então, isso vai pesar também na hora do comissionamento. Então, se o salão ele vai te fornecer todo o material, é difícil acontecer isso, mas pode acontecer. E você vira apenas com os seus alicates, né? O alicate de cutícula, de corte de unha, espátula, a comissão ela vai ser maior para o salão e menor para você, porque ele está custeando esse material. Agora, quando você leva todo o seu material, né, e apenas usa ali a estrutura, né, que não é pouca, tá bom, gente? Pode ser o menor salão que for. É muito difícil, é muito complexo você manter uma estrutura, uma porta aberta. Mas voltando, você vai pagar um pouco menos de comissão porque você vai comprar o seu material. Então, assim, na aula de custos, você vai entender que na área de manicure compensa a gente trabalhar com o nosso material. Porque por mais que as pessoas falem assim, né? Quando a gente vai, mas manicure não dá lucro para salão. Mentira. Porque o nosso custo operacional é muito baixo. Então, quando a gente, é claro que você vai fazer um investimento completo inicial, né? É um valor que você fala, meu Deus, né? Que investimento bacana, bastante, né? Mas quando você dilui esse produto, né, que você comprou, esses materiais, quando você dilui nos atendimentos, gente, é muito baixo. Né? Lá na aula de processo de custo operacional, vocês vão entender, porque eu vou fazer passo a passo com vocês a média de materiais, né? De quantos, por exemplo, uma base que você compra, quantos clientes eu consigo usar com aquela base. E aí nós vamos diluir para fazer o nosso custo operacional por cliente. Isso é fantástico, eu adoro. Tá? Então vai variar. Então, vai variar enquanto, Vanessa, eu vou falar do meu mercado que eu vivo hoje, né? Então, por exemplo, se você trabalha com todo, normalmente vai ser 50% e 50%. Se o material é do salão, em média vai variar de 40% para manicure, né? De 40%, 50%. Se o material é todo do salão. Se o material é todo seu, vamos lá, 50% você vai pagar de 40% a 60% é do salão. Se o material é seu, você vai receber 60% a 40%. E aí é o que eu falo para vocês referente à estrutura. Se nós estamos falando de um salão de shopping, por exemplo, que é que nem onde eu trabalhei, né? Eu trabalhei sempre em salões alto padrão, então a comissão era sempre entre 40% e 45%, 50%. Se nós formos falar de salão de bairro, se você levar o seu material, em média vai ser de 60% a 70%. Se for do salão, vai ser de 50%. Quando você coloca na ponta da balança, é mais ou menos isso, gente, é 50%, tá bom? Vai variar, salão de bairro normalmente vai pagar mais quando é com seu material. É que nem, por exemplo, lá no meu salão, eu tenho uma manicure, né, uma cabeleireira que é manicure, que me ajuda também ali nos processos, é 50%, mas ela não precisa levar nada, alicate, descartáveis, nada, né? Talvez em outro salão você não consiga
tudo isso, mas a média sempre vai ficar ali de ganhos, né? De ganhos brutos vai ser de 50%. Se você receber os 70%, normalmente esses 20% é o que você vai ter de custo com o custo operacional com os seus produtos. Então, quando você for ver ali nos fringir dos ovos, né, vai dar os 50%, tá, gente? Então, não fiquem assustadas quando vocês, a depender do salão que vocês vão trabalhar, que a comissão seja de 40%, de 50%, de 45%, tá? Porque vai depender muito do padrão e do que você tem ou não que levar. Esse foi um apanhado sobre a vida, né? Um pouquinho da vida da manicure, da empreendedora que vai iniciar. Nós vamos estar falando sobre vários assuntos ainda, porque é uma área muito extensa e esse é um conteúdo teórico-prático, né? Vamos dizer assim. Porque é o dia a dia, é a vivência, é as experiências que eu já tive e tenho, porque ainda hoje eu trabalho na área, né? Então eu posso dizer com propriedade sobre muitos assuntos dentro da área da beleza. Até a próxima aula. Nós vamos nos encontrar muitas vezes para poder tirar dúvidas, para poder conversar um pouquinho. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa te responder e fazer novos vídeos falando sobre a dúvida que vocês têm. Tudo bem? Tenha um excelente dia, um excelente início de carreira, ou para você que está aqui apenas buscando, está se aperfeiçoando, entre com fé, com coragem, com determinação, com foco. E não vou dizer para você que é fácil, porque nada é fácil na nossa vida. Tudo é com conquista, com abrir mão de algo para ter algo ainda melhor lá na frente. Mas é uma área maravilhosa, é uma área que eu sou apaixonada e é possível, gente. É possível a gente conquistar muitas coisas através da área da beleza, que é uma área que nós transformamos, que é de muita responsabilidade, sim, mas é uma área prazerosa quando você vê a satisfação, quando você vê que a cliente às vezes chega meio borocochô no salão, triste por algum motivo, e aí ali no decorrer do atendimento que você dá de excelência para aquela cliente, para aquela pessoa, ela já se transforma e ela sai outro ser humano. Então, é possível, mas façam tudo com muito amor, com muita dedicação e responsabilidade, tá? Porque tudo que a gente faz de bom, a gente recebe de melhor ainda. Então, bora para a próxima aula e já deixa o seu like, viu?